Olá pessoal, Caio Toledo aqui, gestor do projeto Inclua FBB. É com muito prazer hoje que pedi o espaço para o nosso educador social, Guilherme Pereira, para vir fazer uma fala com vocês. Para a gente é muito importante o projeto que todos vocês estão participando, porque não só podemos potencializar todos vocês, pessoas, seres humanos, muitas vezes com alguma vulnerabilidade pela sua condição, mas ao mesmo tempo que a gente pode ajudar a sociedade a construir estratégias para enfrentar as problemáticas advindas que acontecem quando a gente se abre a coisas novas. Então a gente vive um momento muito importante, não só no projeto, não só na nossa cidade, mas mundialmente falando. A gente está passando questões muito significativas e não dá mais para a gente fingir que a diversidade humana não é uma realidade que a gente precisa intervir, que a gente precisa propor estratégias efetivas para o enfrentamento. Então é um pouquinho nesse sentido que eu vou falar sobre o tema que está sendo comentado em aulas anteriores, que é a adaptação à deficiência. O quão difícil é a gente se adaptar? O quão difícil é a gente se adaptar a uma deficiência? Mas será que é só adaptações à deficiência que existe alguma dificuldade? Quando a gente pensa o processo adaptativo do próprio ser humano, a gente sempre vai passar por problemáticas. Até porque é nesse processo que acontece a evolução humana. Então vamos pensar, a vida inteira estivemos nos adaptando. Quando éramos criança, conforme fomos crescendo, conforme fomos assumindo algumas responsabilidades enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto pais. Quem sabe chegaremos à oportunidade de ser avós. Então, a vida é feita de adaptação, não só a deficiência. Mas a adaptação à deficiência também é uma necessidade e uma realidade. E nem sempre essa adaptação ela é fácil. Por quê? Porque talvez a própria sociedade ainda não esteja preparada para essa adaptação. Mas está tudo bem. E com esse projeto a gente vai conseguir não só fortalecer vocês, mas fazer com que vocês nos ajudem a adaptar essa sociedade. Seremos capazes de mudar algumas estruturas sociais. E não vai ser fácil, mas acreditamos que esse projeto tem um grande potencial de fortalecer todos vocês, assim como fortalecer os nossos ideais em busca de estratégias, de programas, de projetos como esse para impactar não só a vida de pessoas com deficiência, não só a vida de familiares de pessoas com deficiência, mas também toda a sociedade que não só precisa aprender a conviver com essas pessoas, mas que não só precisa aprender a conviver com essas pessoas, mas precisa aprender a ver que na diversidade existe muita riqueza, existe um diferencial de cada um. E a partir dessas diferenças, quando a gente entende elas como um diferencial, que a gente vai entender que cada um tem muito a contribuir na construção de uma sociedade mais equitativa, mais inclusiva e com maior respeito à diversidade humana. Então, pensando um pouquinho nesse sentido, existe uma frase de Einstein muito bacana que eu acho que a gente poderia frisar, que um pouco da inteligência humana está na capacidade de mudar, de se adaptar, de se adequar. Então é um pouquinho nesse sentido que eu peço vocês a saírem da sua zona de conforto. Embarquem nessa com a gente. Vamos evoluir, vamos melhorar, vamos desenvolver pessoas, assim como a sociedade. E para isso a gente precisa muito da participação e do apoio de vocês. Agora eu gostaria de fazer um apelo, inclusive. Esse projeto ele é muito significativo e muito personalizado também. Então qualquer um de vocês que tiver qualquer tipo de dificuldade,
na absorção do conteúdo gravado, na absorção do conteúdo escrito que vamos começar a compartilhar, nas atividades que forem compartilhadas. Entre em contato com a gente, vamos manter esse processo de comunicação bem ativo e bem transparente, porque só assim a gente vai conseguir ir adaptando o projeto para vocês. Porque não é só adaptar a deficiência ao mundo, e sim adaptar o mundo às deficiências e às limitações e às dificuldades e também às potencialidades que todos nós temos. Basta a gente passar a olhar um pouquinho mais para a existência delas. Então, pensando um pouquinho nessa capacidade de mudar, a gente precisa entender que o conceito de deficiência ele vem alterando durante os anos, e o Guilherme já falou isso em outras aulas de forma muito significativa. E eu sou capaz de dizer para vocês que nos próximos 10 anos esse conceito tende a aumentar, ou melhor, esse conceito tende a mudar de novo. Mas para isso a gente precisa dessa representatividade de vocês, da participação social de vocês, para que de fato isso se torne uma realidade muito em breve. Então, considerando um pouquinho todas essas questões, a gente precisa levar em consideração exemplos que a gente tem na mídia, por exemplo. Recentemente a gente teve as Paralimpíadas. É muito legal quando a gente vê pessoas que, aos nossos olhos, como assim uma pessoa que não tem os 2 braços consegue fazer um tempo desse numa prova tão rápida na natação? Como assim uma pessoa que tem X ou Y limitação consegue fazer coisas que, aos nossos olhos, preconceituosos, muitas vezes, e está tudo bem, porque a sociedade ensinou a gente a tentar achar a perfeição, que através da perfeição vem esses resultados. Mas será que isso é uma realidade? Será que tem um padrão que diz isso vai acontecer dessa forma e isso não pode acontecer? A gente sabe que não. Então as Paralimpíadas elas vêm mostrar isso pra gente. E é angustiante ainda as pessoas ficarem horrorizadas, falando como uma pessoa assim pode fazer tal coisa. Sim, as pessoas podem fazer coisas incríveis. Basta a gente aproveitar o que elas têm de bom. Basta a gente potencializar tudo isso que elas têm de bom. E as coisas incríveis deixam de ser incríveis, porque elas passam a se tornar naturais, elas passam a se tornar mais frequentes no nosso dia a dia. Então, um pouco nesse sentido, que eu espero que consigamos, com os resultados desse projeto, mostrar que pessoas com deficiência na sociedade é natural, faz parte da comunidade, faz parte da diversidade que tem em todos os lugares, também em Paraíso. Outra questão que a gente precisa pensar muito, né? Muitas vezes a gente pensa que a adaptação à deficiência é uma obrigação de uma empresa ou de um comércio, porque ele precisa ter o acesso à pessoa com deficiência, as políticas públicas precisam acontecer porque as pessoas com deficiência precisam de algumas adaptações. Então fica aquele questionamento, né? Será que a deficiência só gera uma incapacidade da pessoa para com o ambiente? Muitas vezes o próprio ambiente promove essas dificuldades adaptativas. E a gente tem que levar isso em consideração. Precisamos mudar pessoas, mas precisamos entender que a inclusão só será possível quando, ao invés de encaixar pessoas em ambientes, entendamos que precisamos mudar os ambientes para que essas pessoas possam, de forma mais autônoma, utilizar dos recursos todos que esse ambiente pode proporcionar. Vamos pensar num exemplo. Um lugar que tem uma rampa para cadeirante, a gente fala assim, mas não vem nenhum cadeirante aqui no meu estabelecimento. Mas no seu estabelecimento pode entrar uma mãe que acabou de gerar uma criança e que ela está com um carrinho de bebê e ela vai precisar da mesma rampa do cadeirante para ter acesso à sua loja. Não, mas aqui não entra porque o meu comércio não atende esse tipo de público, eu não vendo nada para criança. Mas a mãe pode consumir. Não, mas não tem. Tudo bem, não tem. E será que você também não recebe um idoso no seu ambiente? O idoso, ele também tem uma mobilidade reduzida, automaticamente ele precisa de recursos de acessibilidade. Até quando a gente vai construir um prédio e depois pensar no processo de acessibilidade? Porque
isso seria mostrar que as pessoas precisam se adaptar aos ambientes. Mas a gente precisa entender que isso precisa se tornar natural. Antes de construir um projeto de um prédio, a gente precisa pensar nessa diversidade. Como as pessoas vão acessar esses ambientes? Como as pessoas vão usufruir desse espaço da melhor forma possível? Seja um espaço privado, seja um espaço público. Porque amanhã ou depois a sua empresa pode crescer tanto que você vai ter que contratar pessoas com deficiência. Amanhã ou depois você pode vir a ser uma pessoa com deficiência. A gente acha que não, a gente acha que deficiência é algo que ou a gente nasce, não, a gente pode sofrer um acidente. Existem várias questões que podem fazer com que a deficiência faça parte da nossa vida. Que quando a gente pensa nessas adaptações, nesse processo, é bastante complexo, mas demanda recursos. Eu falei da adaptação arquitetônica, eu posso comentar aqui de uma adaptação atitudinal, que muitas vezes falha na nossa sociedade ainda, né? Muitas vezes a gente acha que é uma rampa, muitas vezes a gente acha que é um elevador que vai fazer com que a acessibilidade aconteça. Mas às vezes é uma atitude humana, às vezes é um olhar, uma sensibilidade, e entender que o outro precisa de um auxílio, olhar a dor do outro, olhar o outro, a existência dele no nosso entorno, né? Então, às vezes, tanto no automático, que a gente esquece de olhar para o lado, a gente esquece de ver essa diversidade e de estender a mão para contribuir com esse processo. E muitas vezes, essas atitudes também são importantes, mas às vezes a tecnologia, ela é um passo fundamental para dar uma qualidade de vida e uma manutenção na perspectiva de vida. E eu posso dar um exemplo muito aqui da nossa cidade, que a gente tem um exemplo, eu acho, muito bacana. Dr. Vanderlei Silva foi uma pessoa muito importante enquanto médico na nossa comunidade, então a gente sabe de todo o seu trabalho brilhante, de toda a sua luta enquanto profissional para construir uma prática da medicina significativa, humanizada para os seus pacientes. Tive o prazer, inclusive, de tê-lo como médico em um caso específico na minha família. Então é algo que para mim é com grande satisfação citar o nome dele. E por conta da esclerose lateral amiotrófica, ele não conseguiu mais se comunicar com o meio externo. Até o momento onde houve a intervenção de profissionais, de pessoas que conseguiram adaptar um processo tecnológico. Então, por meio dos olhos, ele conseguia escrever. Por meio dos olhos, ele conseguia retomar suas atividades enquanto docente de uma universidade federal. Enquanto isso, a sua vida era resgatada por conta de uma máquina, de uma tecnologia, que sem ela, talvez a perspectiva de vida dele diminuísse significativamente. Então, é um pouco nesse sentido que a gente precisa pensar. Será que a gente precisa que tantas outras pessoas que tenham também ela, e não tem esse recurso, e que às vezes tem uma expectativa de vida de 5, 10 anos, porque é podado esse diálogo, essa comunicação com o meio externo. Não é possível falar que você tem fome, que você tem dor, ou que algo acontece. Por quê? Porque as pessoas não entendem, não é porque ele não consegue falar. Até porque através da tecnologia foi possível a comunicação, foi possível essa interação familiar novamente, foi possível coisas que nos mantêm humanos, vivos, ativos. E com certeza eu me atrevo a dizer que por isso a expectativa de vida dele perdure ainda muito tempo. Mas será que a gente vai precisar de ter pessoas com poder aquisitivo para acessar esses recursos? Quando que a gente vai ter essas estratégias sendo colocadas para toda a população? Quando a gente vai olhar para essas necessidades, desde a infância, desde o processo inicial pedagógico, será que a gente precisa esperar
as complicações acontecer para depois propor estratégias adaptativas para a deficiência, seja nele qual for o ambiente, seja na escola, seja na saúde. Eu não preciso criar ambientes de serviços segregados para esse público. Eu preciso capacitar os ambientes que existem na comunidade para atender também a esse público com dignidade, sabendo da diversidade, entendendo toda a complexidade que vem junto com o ser humano. Não dá para a gente atuar com o ser humano sem a gente ter humanidade, sem a gente olhar para esse ser humano como um igual, como alguém que, assim como nós, também tem fraqueza, também tem suas limitações. E que muitas vezes a gente não assume essas limitações para muitas pessoas, porque foi dito na sociedade que isso não é bom, as pessoas conhecerem as suas fraquezas. Mas todos nós temos. Então eu convido vocês a aceitar a de vocês. Não vamos fingir que elas não existem, elas existem. O que a gente precisa fazer é entender que, para além das fraquezas, existem muitas coisas boas, que são de vocês, que talvez vocês tenham, eu não tenho. E esse é o diferencial de vocês. Então é a partir desse diferencial que a gente tem que olhar a adaptação ao mundo, e a gente tem que propor que o mundo se adapte ao nosso diferencial. Porque é quando a gente entende isso que a gente entende o nosso papel no ambiente, o nosso papel de alterar processos ambientais, de melhorar, de contribuir, de construir uma sociedade melhor, mais inclusiva, que respeite não só a pessoa com deficiência, mas toda a diversidade humana. Então precisamos entender que uma pessoa com paralisia cerebral, por exemplo, ela pode não falar, mas ela pode ter aprendido a ler de uma forma que é explicável cientificamente. Mas é complexo a gente entender assim, humanamente, pura e simplesmente por achar, como uma criança que parece que está ali, ó, olhando para o além, que não está percebendo nada do ambiente, consegue aprender coisas que ninguém ensinou a ela. Então, existem muitas coisas enquanto humanos que ainda não conhecemos a nossa real capacidade. Então, juntos, eu espero que a gente consiga melhorar um pouquinho esse olhar de vocês para com vocês mesmos, para com o que vocês têm de bom, olhando o que tem de bom à frente de todas as questões que possam colocar alguma limitação. E sempre quando tiver alguma limitação, que a gente busque recurso. Assim como eu disse mais cedo, não está conseguindo entender alguma coisa, não está conseguindo aproveitar alguma coisa, teria como a gente potencializar o processo do curso? Avise a gente. A gente vai ter o maior prazer em adaptar, a gente vai ter o maior prazer em adequar, porque esse projeto é personalizado. Ou pelo menos a gente quer fazer isso. Só que para isso, quanto mais próximo vocês estiverem, melhor vai ser o resultado que a gente vai conseguir lá na frente. Então, o que a gente tem que entender é que muitas vezes quando a gente pensa em alguma coisa, essas coisas têm um poder de mudar a nossa perspectiva. Se vocês não acreditarem na capacidade de vocês, não adianta eu arrumar para vocês um bom emprego, não adianta eu ou o projeto ou qualquer pessoa dizer que vocês são bons em alguma coisa. Vocês precisam entender isso. Através disso, desse entendimento, a gente é capaz de mudar o olhar das pessoas. E o olhar de pessoas que já olham todos vocês, ou a grande maioria, de um viés de algo, não, eles não são tão capazes. Então, ao invés de cobrar que eles nos olhem normais, que eles nos olhem de forma respeitosa, vamos mostrar, vamos tentar, através de nossos comportamentos, de nossas atitudes, de nossos resultados, mostrar que eles estão errados. A gente não precisa brigar, a gente não precisa ficar discutindo, tentando provar por meio de palavras. É comportamento, é mudança de estrutura, é a gente mostrar para eles que muitas vezes o que a gente aprendeu enquanto sociedade está errado. E se tem alguém, e deve ter, muitos de vocês têm uma deficiência adquirida, tem certeza quase que antes de serem deficientes não pensavam nisso, não olhavam para essas questões.
Mas será que enquanto sociedade não temos que propor essas reflexões para além da pessoa com deficiência? Hoje, esse vídeo chega a todos com deficiência ou a pessoas que têm alguma pessoa com deficiência em casa. Quem sabe amanhã esse tipo de informação, esse tipo de curso não atinja toda a diversidade, para a gente enaltecer a importância dessas diferenças e o quanto isso pode ser um impacto positivo na construção de uma sociedade. É preciso a gente conhecer um pouco mais as nossas dificuldades, é preciso a gente conhecer um pouco mais as nossas capacidades, é preciso a gente entender a nossa deficiência, o quanto isso nos limita e o quanto isso nos traz algo positivo. É muito significativo quando a gente estuda o corpo humano, porque a gente passa a entender que diversas funções do nosso organismo, elas podem estar comprometidas, mas ao mesmo tempo que outras áreas do nosso mesmo organismo possam assumir um compromisso com o todo muito maior para minimizar a problemática. Eu vou tentar dar um exemplo. Vamos pensar numa deficiência visual, por exemplo. Uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela tem uma tendência a desenvolver outras áreas muito maiores, olfativas, auditivas. Por quê? Porque o organismo ele é incrível. Ele tende a compensar o que a gente não tem de um lado através de desenvolver outras áreas. Não preciso ter uma deficiência visual para perceber isso. Basta eu começar a fechar os meus olhos em algumas atividades. A gente vai entender que a partir desse momento a gente tende a desenvolver muito mais novas áreas. Faça um teste. Tome um banho de olhos fechados. Você pode ter certeza que após vários banhos de olhos fechados, toda essa questão tátil e a nossa percepção espacial vai ter uma alteração significativa. Então é nesse sentido que a gente precisa entender que ao mesmo tempo que a gente tem algo que nos diferencia, que nos limita em algumas coisas, essa mesma limitação tem o poder de nos desenvolver em outras coisas, que podem e devem ser vistas como um diferencial, inclusive de mercado. Se eu entender isso, eu vou usar as minhas melhores qualidades para me ofertar para algo, seja profissional ou pessoal, para descobrir o meu propósito de vida. Então a gente precisa ter essa ideia da diversidade humana e o quanto entender essa diversidade é um diferencial e é essencial, porque é só a partir daí que a gente começa a entender e respeitar as nossas dificuldades. Porque sim, temos dificuldades, mas sim, temos muitas potencialidades. E não tem como a gente aceitar as dificuldades se a gente não entende as potencialidades. É uma consequência, são duas coisas que caminham em conjunto. É um entendimento de quem somos nós. E quem somos nós é essa junção de coisas positivas e de coisas nem tão positivas, mas que são necessárias para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. E é entendendo um pouquinho isso que a gente sempre vai saber o que a gente tem de vantagem, o que a gente tem de desvantagem, aonde e quais ambientes a gente vai se colocar e vai ter mais dificuldade, menos dificuldade. O projeto tem um pouco esse papel, de ajudar vocês a se enxergarem enquanto pessoas que têm todos esses diferenciais, de ajudar vocês a desenvolver novas habilidades, de ajudar vocês a pensar estratégias de inserção no mundo do trabalho que acolha as potencialidades e que distancie um pouco de vocês, ou melhor, que distancie um pouco vocês de vagas de trabalho que só precisariam de áreas que vocês acabam tendo mais limitação. Então é nesse sentido que a gente precisa que vocês se aproximem, que vocês digam, que vocês verbalizem algumas dificuldades, porque assim a gente vai conseguir melhorar todo o processo constantemente.
E quando a gente pensa no trabalho e na inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, a complexidade ainda aumenta. Por quê? Porque o empregador, ele normalmente entende que eu preciso contratar aquela pessoa que é produtiva. Eu preciso contratar aquela pessoa que, no final do mês, vai compensar o dinheiro que eu estou destinando para ela. E quando eu penso em ter uma lei para cotas, ela é ótima, porque ela garante o acesso à pessoa com deficiência. Mas ela mostra para a gente que a sociedade ainda é uma sociedade excludente. Isso tem que mudar? Isso tem que mudar. A lei de cota ajuda nessa mudança? A lei de cota ajuda, porque ela obriga as empresas a se aproximar desse público. Mas ela garante a inclusão de forma equitativa, respeitosa? Não, isso ela não garante. Porque muitas vezes a empresa vai incluir por conta de uma quantidade que ele precisa cumprir por conta da própria lei, e não pela qualidade que isso pode vir a ter na sua equipe. E eu acho que estamos chegando num momento do mundo que eu me atrevo a dizer que estamos muito mais próximos de respeitar o diferente do que antes. Mas, ao mesmo tempo, estamos muito distante disso de fato virar uma realidade. Para vocês entenderem, há 15 anos atrás, saiu um estudo da Unesco. E para a gente é uma referência bastante significativa. E esse mesmo estudo, ele fala assim, que ele propõe, na verdade, algumas alterações para a educação no mundo. Ele fala de 4 pilares para a educação, né? E um desses pilares é o aprender a viver juntos, que segundo a Unesco, há 15 anos atrás já era, e hoje a gente vê que continua sendo a grande dificuldade do século XXI. Por quê? Porque vivemos em uma sociedade extremamente intolerante, seja por questões políticas, seja por questões religiosas, seja por questões de deficiência, de diferença, de gênero. Então, assim, a gente precisa entender que a diversidade ela faz parte da comunidade, da sociedade, e é a riqueza dessa sociedade. E é a partir desse momento que a gente vai entender o nosso papel no mundo e o mundo na nossa vida, a importância disso. Então são 2 processos que têm uma construção conjunta, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que eu me desenvolvo, eu contribuo para que a sociedade se desenvolva através do meu desenvolvimento. Ao mesmo tempo que a gente desenvolve vocês para entrar no mercado de trabalho, a gente desenvolve a sociedade para acolher a pessoa com deficiência, não como uma quantidade para cumprir a lei de cotas, mas como uma necessidade para cumprir a diversidade humana na equipe da empresa. Porque a gente sabe que promover respeito à diversidade é a gente potencializar pessoas. Porque na mesma empresa que acolhe a pessoa com deficiência, pode ter alguém que tenha uma questão religiosa, pode ter alguém que tenha, enfim, são várias diversidades que vão se sentir acolhidas ao mesmo passo que essa inclusão acontece, esse respeito pelas pessoas acontece. E quando a gente se sente acolhido, quando a gente se sente em casa, a probabilidade da gente ser produtivo é ainda maior. A probabilidade da gente vestir a camisa daquilo que a gente acredita, porque aquela empresa acredita na gente, é muito maior. Então, automaticamente, a probabilidade dessas pessoas serem produtivas é muito maior. E não é difícil a gente encontrar relatos de empresas que falam assim: eu incluo pessoas com deficiência já há muitos anos. E sabe o que eu vejo hoje? Pessoas com deficiência que têm uma capacidade produtiva maior do que pessoas ditas normais. Então é um pouco essa reflexão que eu queria deixar para vocês. Não entendi nada, 10 horas. É possível sim adaptar a deficiência. É possível sim adaptar a uma sociedade que ainda não respeita muito a deficiência.
mas só vamos transformar essa sociedade se conseguimos, primeiro, transformar vocês. Então, um ótimo dia a todos e espero que tenham tido uma ótima aula.